E não é na água, é à frente, grosseiramente falando, à frente da água. Então, quando você determina que recolha, recolhe-se para o portal. A água ela é apenas um condutor, uma ponte entre o processo energético que eu ativei, que aí é uma coisa mais detalhada, e, e o ambiente. Então ela não se contamina. Então eu posso até, inclusive, beber a água depois. Então é uma questão de estrutura, né? É uma questão de estrutura de coisa. Então, por exemplo, muitas práticas, né, xamânicas, inclusive, né, o Sim. pessoal utiliza, passa elementos vegetais e normalmente queima, né, devolve para a natureza, etc, Sim. etc, por uma questão de, No banheiro, pode continuar, tá? tá, tá. Pode E aí, prosseguir. e aí acontece dessa forma, onde você tem essa estrutura, no caso, né, do xamanismo, por exemplo, que há essa descarga para que a própria Terra possa absorver essas energias e transmutar essas energias. No caso da magia, não, se trabalha muito na parte de portais, né? Sim. Tá? Isso facilita muito e até traz, né, uma tranquilidade para essas questões de contaminação, né? Porque quando você utiliza, por exemplo, um processo como esse de trazer para o elemento, muitas vezes você também é um elemento. O ser humano ele é composto de diversos elementos e também pode haver essa contaminação, né? Então, sim, né? Em outras práticas pode ter. No que se refere, por exemplo, à prática da magia divina, não por causa dos portais, Aham. tá? Então, de modo geral, é assim que funciona. Por isso que ela é tão prática. Muitas vezes as pessoas, né, confundem, né, a magia com outras práticas religiosas, porque são elementos. Eu acho que até vale dizer isso, Sim. né? Que por exemplo, o pessoal fala, ah, não, a magia divina copiou da Umbanda. Não, ele usa a erva, é a mesma erva. Não é que é a mesma erva. Veja, uma arruda já existe há milhões de anos. Uma planta prima da arruda que gerou a nossa arruda que a gente conhece. O Uhum. princípio ativo das funções da arruda, né, que são entre vários, né, de limpeza, na parte energética, etc., até o uso medicinal dela, né, vamos colocar dessa forma, já existe, que é o princípio ativo desse elemento, Uhum. tá? A religião se serviu disso, né? A medicina se serviu disso, né? O cipó que compõe da ayahuasca, ele existe há milhares de anos, tá? Foi descoberto há centenas de anos pelo ser humano, né, etc, etc. Mas ele já existe. Então não é que a magia copiou da Umbanda, a Umbanda copiou da magia e vice-versa, ou é de outras práticas, tá? Na verdade, ela se serve, né? O Rubens dizia isso. A magia se serve, a Umbanda se serve do conhecimento por exemplo, daqueles elementos, daquele vegetal, daquela pedra, daquela água, daquela terra, que traz características, traz as propriedades corretas, tá? Parece aula, né? Desculpa. Pô, Tá? mas muito bom, cara. Mas Pode dar assim, aula mesmo. É. mas é isso, a estrutura é essa. Então a gente tem que entender que assim, não é da Umbanda, parece aquela coisa do ciúminho do meu Exu, meu boiadeiro, meu preto Nossa. velho. Pô, mano. Não é, o princípio existe. Eu posso usar esse copo d'água para fazer mil coisas, para trabalhar no Kardec, para trabalhar colocar na sinagoga, colocar do lado do santo, né, de colocar qualquer outra coisa, né? Para pegar qualquer coisa. Posso usar um bando, posso usar um candomblé, posso usar o que for, tá? A água e etc. É que existem elementos que são mais de sintonia, por exemplo, os elementos vegetais, né? Eles têm uma característica, né? Tem uma picância, ardor, normalmente são usados porque são altamente energéticos, né? Como
gengibre, ginseng, pimentas e etc., eles são utilizados em energia para trabalhar energias mais densas, em qualquer religião, em qualquer prática, até em fitoterapia, por exemplo, tá? Até em fitoterapia, porque eles são altamente ricos de energia vital, Sim. vegetal, né? E pela cor, picância, etc., ardor. E aí se usa na religião, assim como se usa na magia. Qualquer magia, não é só magia divina, qualquer magia. Você pode ver que, se você prestar atenção nas práticas mágicas de qualquer vertente, ocultistas, e todas, e você estudar, dissecá-las de uma forma respeitosa, sem dúvida, Claro. mas é tudo igual. Se você Se prestar atenção, conversam, né? tudo é igual. A pimenta sempre será um elemento energizador em todas elas, né? A rosa branca, vou pegar o extremo, ela será sempre harmônica e sutil em todas elas, seja em qualquer parte. Então, não é de um ou de outro, e sim, na verdade, é da natureza que tem uma sustentação no astral, logicamente, e existe esse elemento hoje. Né? É mais ou menos isso. Bom, Tá. muito bom, cara. E você tem algum caso aí mais tenebroso que você pode estar compartilhando com a gente, que você já vivenciou? Ou um dos, né? Então deve ter tantos Não, aí, aí né? por exemplo, assim, aí em locais que de repente você tem aí locais assim que era um apartamento que estava reformando e assim começou realmente as coisas a cair, quebrar, explodir, janela, vidros, aí a coisa pega um pouquinho, tá? E era assim, era o que a gente chama o pessoal fala de poltergeist, né? Então, assim, era um negócio muito assim. E aí entra aquilo que eu falei: você tem que estar consciente e frio do que você está fazendo e firme. Porque se você. Qual é o intuito disso acontecer? É justamente a questão de te desequilibrar. Pessoas passarem mal, né? Por exemplo, você está lá começando a trabalhar energeticamente, ou vai começar. A pessoa começa a passar mal, por exemplo, começa a sentir tontura, falta de ar, essas coisas, aperto no pescoço, como se alguém estivesse enforcando, essas coisas. Você não pode desfocar do que você está fazendo, porque o intuito dos seres negativos que estão no local, por exemplo, que isso também aconteceu nesse evento, eles justamente querem te desconcentrar, trazer medo, te trazer insegurança. Quer se alimentar dessa energia, ele projeta em você, não é isso? Projeta e tenta desequilibrar você para você não fazer o que você tem que fazer. Isso. Porque o intuito, né, quando você vai num ambiente que está cheio de seres, portais negativos, seres de todas as frequências baixas que pode ter, o intuito deles é interromper seu trabalho, é literalmente prejudicá-lo, né? Sabotar